Quantos festivais de música há em Portugal? E qual é o melhor? Agora que nos estamos a aproximar do verão e já estamos com clima de verão aqui em Portugal e no resto da Europa, faz sentido falarmos dos eventos mais emblemáticos de Portugal durante o verão, os festivais de música. Olá, eu sou a Diana e aqui neste canal podem praticar o vosso português e também aprendê-lo se forem iniciantes, com esta playlist aqui em cima ou esta. São duas. Para responder às minhas perguntas iniciais, primeira pergunta: quantos festivais há em Portugal? A resposta é muitos. Mas agora a sério, os mais populares e os principais, toda a gente conhece, mas parece que todos os anos eu ouço falar de novos festivais, mas que já existem há muito tempo. Então eu fui pesquisar e nenhum site me conseguiu dizer com certeza absoluta o número de festivais de verão que existem em Portugal ou que existem em Portugal. Mas eu descobri que existem centenas de festivais durante todo o ano em Portugal e já que a maioria se concentra no verão, eu diria que um pouco menos de 100 festivais existem em Portugal durante o verão. E claro, já vamos falar de alguns deles daqui a pouco. E para responder à segunda pergunta, qual é o melhor? A resposta é subjetiva, claro, depende da opinião de cada um e depende do estilo de música que vocês ouvem e gostam. Felizmente, há muitas opções de festivais diferentes, com estilos de música diferentes também. Há festivais de música eletrónica, como o Neopop, aqui no Norte, no Minho, em Viana do Castelo. Há festivais de jazz, como o Cool Jazz, em Cascais. Há festivais de metal, como o Vagos Metal Fest, em Vagos, no distrito de Aveiro. E depois há festivais que têm um pouco de tudo, basicamente. Mas eu ainda não falei sequer dos mais populares, dos mais emblemáticos e dos meus favoritos. Agora eu quero que vocês me digam se planeiam ir a algum festival neste verão, tanto em Portugal como fora de Portugal. Digam-me a vossa resposta nos comentários, em português. Há festivais pelo país todo, em alguns sítios mais do que outros, claro, e eu já fui a alguns, poucos, então eu só posso dar a minha opinião sobre os festivais a que eu fui, claro. A primeira vez que eu fui a um festival foi em 2017, quando eu tinha 19 anos, ainda estava na universidade. Eu fui ao Superbox Super Rock, que teve dois locais, foi em Sesimbra e em Lisboa, e na altura em que eu fui, calhou de ser em Lisboa, no Parque das Nações, por coincidência. E ao pesquisar sobre o Superboc Super Rock para este vídeo, eu descobri que o Superboc já deixou de ser um festival tradicional, como sempre foi, e agora é só uma série de concertos. Um, e honestamente, acho que é melhor assim, porque há muitos anos que já não tinham nada de super rock. Era mais super box, super hip hop. E está tudo bem, eu adoro hip hop, mas se é para ser assim, então mudem o nome do festival, entendem? Eu fui aos 3 dias do festival para ver os Red Hot Chili Peppers e o Tyler, the Creator. Mas o Tyler, the Creator, cancelou a digressão europeia quando nós já tínhamos os bilhetes comprados. E eu fiquei muito triste porque na altura o Tyler, the Creator, era o meu artista favorito. Eu ainda gosto das músicas dele,
mas eu sempre gostei muito de hip hop e de rap, então eu pensava que não ia conseguir vê-lo outra vez, mas felizmente para mim, ou aliás, felizmente para mim, eu consegui vê-lo no ano a seguir no Primavera Sound, mas já falo disso também. E eu e a minha amiga gostamos muito do Superboc porque recebemos muita comida grátis. Recebemos muitos brindes. Brindes são coisas grátis, quase como se fossem prendas. E eu lembro-me de ter numa mão uma garrafa de Ucal, que é uma marca muito popular de leite chocolatado, e na outra mão ter algodão doce. Sim, algodão doce. Que mistura de sabores, mas não dava para recusar. Não se recusa comida ou doce. Eu lembro-me também que todos os santos dias nós recebíamos 3 ou 4 gelados da Solero e no último dia recebemos uns 6. Nós tentámos recusar, mas eles deram-nos na mesma e o meu irmão juntou-se a nós no último dia para ver os Deftones e até ele começou a distribuir gelados pelas pessoas do festival porque nós já tínhamos demasiados gelados. Mas há uma nota importante aqui a dizer: eu não gosto de gelado. Eu sei que é estranho e é raro, mas eu não gosto de gelado. Mas houve um dia em que estava tanto calor, tanto calor, tanto calor, que eu decidi comer o gelado de morango da Solero porque estava desesperada com o calor. E não é que eu adorei o gelado, adorei. E agora a Solero deixou de fazer esse gelado. Eu sei que eles agora têm um gelado de morango com chocolate, mas eu não quero chocolate. Eu só quero o gelado de morango antigo que eles faziam. E se alguém da Solero estiver a ver este vídeo, por favor, voltem a fazer esse gelado. Acham que lhes devia enviar um e-mail? Já pensei nisso. Não vou mentir. Já pensei nisso. Em geral, a experiência do festival foi fixe, mas devo dizer que estava à espera de muito mais no concerto dos Red Hot. Foi aquém, aliás, ficou aquém, ou seja, foi insuficiente, ficou abaixo das expectativas, porque não houve quase interação com o público ou praticamente não houve nenhuma interação com o público, mas os Capitão Fausto foram à atuação de abertura e foi a primeira vez que os vi ao vivo. E se vocês quiserem ouvir música portuguesa, eu recomendo os Capitão Fausto, é uma banda que eu gosto muito. O estilo de música deles é indie rock, indie pop, por aí. Depois do Superboc, eu só fui a 3 festivais. Eu fui 3 vezes ao Primavera Sound, esse é o meu festival favorito em Portugal, e fui uma vez ao Nós Alive e uma vez ao Small Summer Fest. E em 2019 eu fui ao Nós Alive ver a Marina. O nome artístico dela antigo era Marina and the Diamonds, se calhar conhecem. E posso-vos dizer que eu odiei o festival, mas adorei o concerto dela. O espaço é pequeno, é tudo muito artificial, a relva que está lá é artificial e não sei, não gostei muito da energia do festival. Como é o festival mais popular em Portugal, há muita gente lá que está lá só para tirar fotos. Não sei, não me pareceu muito um festival de música, sabem? Mas acabei por ver também um pouco do concerto dos Smashing Pumpkins e foi fixe, mas não voltaria ao Nós Alive, a não ser que vá lá alguém que eu queira mesmo ver. E no mesmo ano eu fui ao Small Summer Fest,
que na altura era na Ericeira, e fui com a mesma amiga de comboio e nem vos digo nada. Nós fomos sempre de comboio para todos estes festivais, mas não há nenhum comboio direto de Braga para Ericeira, então nós tivemos de trocar de comboio umas 8 vezes, sem exagero. Nós andámos de comboios bons, de comboios normais e de comboios maus, todos podres. Mas o que importa é que cheguei ao destino e a Ericeira é muito bonita. Tenho de voltar lá. E eu fui ver os Brockhampton. Foi um dos melhores concertos a que eu fui. Toda a gente sabia as letras. Eu estava mesmo lá à frente. Foi muito energético. Estávamos sempre a saltar, a cantar. Foi assim muito louco, mas foi muito bom. Eles depois, em algumas entrevistas e podcasts, disseram que Portugal foi o melhor público que eles tiveram nessa digressão, e eu tenho prova porque eu tirei print, screenshot à história do membro principal, que conseguem ver no ecrã, e isso é muito comum. Muitos artistas e bandas dizem que Portugal foi o melhor público que eles já viram, que eles já tiveram, mas eu deixei o melhor para o último. O meu festival favorito em Portugal é o Primavera Sound no Porto, tecnicamente é em Matosinhos. E é o meu festival favorito por duas razões. A primeira é o local do festival, o recinto. Aquilo tem um sítio perfeito para um festival, porque o Primavera Sound é num parque, é no parque da cidade do Porto. Aquilo tem imenso espaço, tem árvores, tem relva, tem muito espaço para todos os palcos, para tudo o que é preciso do festival, tem muito espaço para nós caminharmos pelo recinto, para nós nos deitarmos ou sentarmos na relva a ver um concerto, porque aquilo tem colinas, ou seja, muitas vezes nós sentámonos na relva de cá de cima a ver um concerto que tinha o palco lá embaixo, ou seja, é muito fixe a atmosfera e o espaço do Primavera Sound. E a segunda razão é pelo local, é por ser no Porto, ou seja, está muito perto de mim. Eu fui em 2018 e 2022 a todos os dias do festival e fui em 2024 apenas um dia, só para ver a Lana Del Rey. Para além da Lana Del Rey, eu vi o Tyler, the Creator, em 2018 e também estava à espera de mais no concerto. Fiquei decepcionada, é verdade. Vi também pela primeira vez Tame Impala, como já disse, adorei o concerto. Vi os Gorillaz e gostei muito, muito mesmo do concerto. E vi o Chico da Tina, outro artista português que eu recomendo. Eu adoro o Chico da Tina, mas atenção que ele tem letras muito explícitas, especialmente nas músicas mais antigas. Por isso, não digam que não vos avisei. Mas se quiserem algo para ouvir agora no verão, música latina para dançar, mediterrânea, então ouçam a música Última Dança do Chico da Tina. Essa é mais suave, não tem assim letras explícitas. Recomendo, eu adoro essa música e fica muito na cabeça, a sério. Acho que vão gostar. Eu também vi o A$AP Rocky, conhecem? É um rapper, é o parceiro da Rihanna, o pai dos filhos dela, e vi muitos outros artistas e gosto muito, recomendo muito o Primavera Sound. E eu quero mencionar dois festivais icónicos de Portugal, que são aqui do norte, do Minho, da minha região. Estou a falar do Festival Vodafone Paredes de Coura. É considerado um dos melhores festivais de Portugal e é muitas vezes nomeado para prémios dos melhores festivais da Europa. É muito popular em Portugal, é emblemático
e tem um espaço incrível para festival. Aquilo fica nas margens de um rio, então as pessoas ficam lá todas a acampar, a tomar banho no rio, a conviver e a ver e a ouvir música boa ao vivo. E o segundo festival é o Vilar de Mouros, que é o festival mais antigo de Portugal e da Península Ibérica. Começou nos anos 60 e também tem um sítio perfeito para festival, porque está às margens de um rio também. E a primeira edição oficial foi em 71 e adivinhem quem é que foi lá tocar? Não vão adivinhar. Acreditem, não vão adivinhar. Foi o Elton John. Sim, o Elton John. O que para nós é louco, porque aquilo fica em Caminha, na fronteira, fica muito perto da fronteira com Espanha, e não é um sítio turístico. Quer dizer, não se vai a estas duas vilas regularmente para fazer turismo. Então, ter grandes nomes como o Elton John em 1971, numa vila remota no norte de Portugal, é muito louco para nós. Acho fantástico como certos lugares e certas vilas podem ganhar vida no verão com estes festivais. Digam-me se conhecem alguns dos festivais que eu falei e se querem ir a algum. E, como sempre, se quiserem mais conteúdo extra, se tiverem dúvidas ou perguntas sobre algo, se quiserem apoiar o meu trabalho, podem visitar os meus links. Os meus links estão sempre na descrição dos vídeos e no meu canal de YouTube e na minha bio do Instagram. Espero que tenham um dia espetacular hoje e vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!